Bom dia, amigos. Amara, amiga, bom dia. Vamos aguardar um minutinho para que todos possam entrar. Kátia, amiga, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir direito? O som no fundo ele está bom? Não está muito alto? Bom dia, Mara. Estão conseguindo me ouvir? Ok, ótimo, Mara, obrigada. Aguardar mais um minutinho para que possam entrar e a gente dá início ao nosso Evangelho no Lar de hoje, né? Ótimo, Carla. Ainda dá tempo rapidinho de pegar uma água para fluidificar durante o nosso Evangelho, colocar do lado, depois tomar. Quem desejar pode pegar também o Evangelho para acompanhar a leitura. Hoje vai ser no capítulo 7. Vamos iniciar hoje o nosso Evangelho no capítulo 7. Bom, então vamos começar. Mais uma vez, quero desejar um bom dia, um feliz sábado a todos vocês. E que a gente está aqui mais uma vez, né? Nos reunindo virtualmente para esse encontro maravilhoso que é o Evangelho no Lar, promovido aqui pelo Lar Espírita Casa do Samaritano, que traz a cada dia um pouquinho do Evangelho para a gente falar, discutir e entender um pouquinho qual é a mensagem do Cristo para nós, para que a gente possa absorver essa mensagem, para que a gente possa internalizá-la de forma que coloque-as em ação, né? Então hoje nós vamos dar início ao capítulo 7, nós estamos a cada dia falando um pouco do Evangelho de forma sequenciada, isso fica um pouco mais didático, melhor para um entendimento, né? Antes de iniciarmos, né, eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem chamada Ajude Sempre. Ela diz o seguinte: diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozeiro alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie mais palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sobre areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós, outros, é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Bom, meus amigos, vamos então, antes da nossa leitura do Evangelho, fazermos a nossa prece inicial, tá? E que quem desejar fechar os olhos como uma forma melhor de concentração, não é um ritual, né? Para que a gente possa visualizar a imagem de Jesus, de Maria, uma paisagem que a gente gostaria de estar, para a gente acerenar os nossos corações, nossa alma. Mestre amado Jesus, Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma lição.
por novos ensinamentos. Que possamos, Pai, receber essas tuas palavras com o coração aberto, sereno. E após o Evangelho, externalizarmos, emitirmos luz e amor para os nossos familiares, para os nossos entes queridos. Que possamos, Pai, receber as tuas dádivas através das palavras. Ilumina-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então como eu havia falado no início, hoje nós vamos dar início ao capítulo 7 do Evangelho. E é um capítulo muito lindo, porque ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, né? E nos itens 1 e 2, que é o que nós vamos falar hoje um pouco, ele coloca a seguinte afirmação, ou talvez um questionamento: o que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Os incrédulos fazem zombarias desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como fazem de muitas outras coisas, porque não conseguem compreendê-las. Jesus não quis se referir aos homens sem inteligência, ao falar dos pobres de espírito, mas aos humildes. Por isso disse que o reino dos céus é para eles, não para os orgulhosos. Conforme o entendimento do mundo, os homens inteligentes e de cultura têm de si e de sua superioridade, em geral, uma elevada opinião, e olham as mais divinas como pouca dignas de merecer sua atenção. Seus olhos se concentram sobre si mesmos. Não conseguem elevar-se até Deus. Essa tendência de se julgarem acima de tudo eleva-os apenas, muito frequentemente, a negar o que, sendo superior a eles, poderia rebaixá-los. Isso os leva a negar até mesmo a Deus. Dessa maneira, se consentem em admitir a divindade. Eles contestam um dos mais belos atributos de Deus, a ação providencial sobre as coisas deste mundo. Estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Considerando a própria inteligência como medida da inteligência universal, eles julgam-se capazes de compreender tudo e, assim, não podem acreditar na existência do que não entendem. Quando se pronunciam sobre qualquer coisa, para eles o seu julgamento é definitivo, sem apelação. Ao se recusarem a admitir o mundo invisível e um poder acima do homem, não é que isso esteja acima de seu alcance, mas é que o seu orgulho se revolta contra a ideia de alguma coisa acima da qual não se podem colocar, pois isso os faria descer de seu pedestal. Por essa razão, tem apenas sorrisos de pouco caso para tudo o que não é do mundo visível e que possam tocar. Atribuem-se tanta esperteza e muitos conhecimentos que, para acreditarem nestas coisas boas, segundo eles, teriam que ser como gente simples. Assim, consideram os que as levam a sério como pobres de espírito. Mas seja o que for que eles venham a dizer, terão de entrar, como os demais, nesse mundo invisível do qual fazem graça. Será nesse lugar que seus olhos terão que se abrir e eles reconhecerão seu erro. Sendo assim, por ser justo, Deus não pode receber da mesma maneira aquele que desprezou o seu poder
e àquele que se submeteu humildemente às suas leis. Deus não dará a cada um partes iguais. Ao anunciar que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém será admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, o ignorante que possui essas qualidades terá preferência sobre o sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as situações, Jesus põe a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso por uma razão muito simples. A humildade é um comportamento de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Então, para a felicidade futura do homem, vale mais ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico em valores humanos. Bom, meus amigos, a gente pode perceber que por essa leitura é uma passagem muito rica em ensinamentos, né? Que talvez a gente possa, ao ouvir as palavras, começar a fazer pequenas reflexões sobre como nós, enquanto cristãos, estamos nos comportando, né? Será que realmente estamos agindo conforme o Evangelho nos coloca? Né? Os bem-aventurados pobres de coração ou de espírito. Será que o nosso coração ele está trabalhando para que a gente possa cada vez mais sermos pobres de espírito, humildes? A gente fazendo uma breve retrospectiva sobre algumas passagens, a gente lembra que no Sermão da Montanha, Jesus nos ensinou justamente isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente, tendo uma certa curiosidade para entender o que seria essa frase, o que seria essa afirmação de Jesus, nos fazendo entender que devemos ser pobres de espírito. Se formos procurar o significado no dicionário Aurélio, né, pobre de espírito quer dizer aquela pessoa simplória, aquela pessoa ingênua, parva, tola. Então a gente fica se questionando, meio que surpreso, mas o que é isso? O que quer dizer essas palavras do Cristo? E o Evangelho, né, no capítulo 7, que tem como esse título, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele inicia justamente com o comentário: a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não o compreendem. Pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. E conclui essa parte do Evangelho com as sábias palavras, dizendo ao reino dos céus, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preterido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então vejam quantas lições maravilhosas tem nesse pequeno trecho do Evangelho, né? Jesus, ele nos coloca, e não só em palavras, mas também nas suas ações, a humildade máxima. Ele é o nosso exemplo maior de humildade. E tantos outros personagens, né, dentro da história, a gente consegue perceber essa humildade. Deus coloca bem claramente que o orgulho é um dos vícios que nos afasta dele. E que a humildade é uma virtude que nos aproxima dele. Então, meus amigos, que possamos, né, cada dia mais perseverar
na tentativa, né, de lapidarmos cada vez mais a qualidade da humildade, internalizarmos essa qualidade e nos afastarmos cada vez mais do vício do orgulho e tantos outros que vêm atrelados a ele, né? No trecho ficou bem claro que a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta, e isso nos afasta cada vez mais dele. Então, para que a gente possa almejar a felicidade no futuro, né, trabalhar essa felicidade, porque a gente fala tanto, poxa, eu gostaria tanto de ser feliz, eu desejo tanto ser feliz, mas a gente está trabalhando para essa felicidade, a gente está construindo de forma bem alicerçada a nossa felicidade, porque para sermos felizes e entrarmos no tão sonhado reino de Deus, né, reino abençoado, metaforicamente falando, a gente precisa ser pobre de espírito. E sendo pobre de espírito, ao mesmo tempo a gente tem que ser muito rico em qualidades morais. A gente tem que encher o nosso baúzinho de qualidades morais, né? E essas qualidades, dia após dia, sendo aperfeiçoadas, né? Sendo lapidadas. Né? Então, Jesus, ele deixa bem claro nesse capítulo que os pobres de espíritos não são aqueles ingênuos, tolos, mas aqueles que têm, acima de tudo, humildade. A humildade enraizada, a humildade de espírito, que é uma qualidade moral muito bela e que nós todos devemos cultivar, né? E quando a gente fala em qualidade moral, não é de um aspecto comportamental. Eu vou ser humilde, então eu vou ser uma pessoa tranquila, falar manso, não vou gritar com os meus filhos, não vou falar palavrão. Não é essa questão comportamental. É algo mais intrínseco, é mais interno, né? Vem da alma. Tá? E os ensinamentos do Mestre Jesus é muito claro, né? Jesus, ele sempre quer nos ensinar através de forma simples, cotidiana, para que a gente possa compreender, né? Na nossa humilde ignorância. Então, Jesus nos diz e nos quer ensinar que o reino dos céus é aquele estado em que só será atingido quando a gente for, de fato, humildes de coração. Tá? Então, a gente se questiona, como? Como eu vou conseguir isso? Como podemos conseguir isso? Meus irmãos, a gente consegue perseverando. A gente consegue com paciência. Nossa, mas é muito difícil. Sim, ninguém disse que seria fácil, mas com paciência e perseverando, buscando as coisas do Espírito, buscando as virtudes, nós conseguiremos sim essa tão sonhada pobreza de espírito mencionada pelo Mestre Jesus. O que a gente pode fazer? Procurar a cada dia ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Pequenas coisas, um melhoramento diário, simples. Às vezes, eu me perceber enquanto pessoa. De repente, eu me percebo como uma pessoa que tem uma paciência curta e que logo quando falo eu já vou explodindo. Eu me percebendo dessa forma, eu começar a me trabalhar internamente. Então, seria procurar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Seria aceitar as expiações, né? As provações que eu tenho que passar. E não ficar se lamentando da vida, de Deus. Poxa, se eu estou passando por algumas situações que podem ser provações para o meu crescimento espiritual, moral, que eu aceite, né?
que eu aceite de forma resignada, de forma resiliente, tá? E não ficar se queixando, poxa, mas por que Deus faz isso comigo? Por que isso acontece comigo? Tudo existe um porquê. Nada é por acaso. Então, todas as provações, por mais difíceis que elas sejam, por momentos complicados que estejamos passando, eles têm uma lição a nos ensinar. Então, cabe a nós, né, termos essa sensibilidade de reconhecer qual a lição. Que lição eu devo tirar? E além disso, gente, a gente precisa estar orando continuamente. Orando, conversando com a espiritualidade maior, pedindo orientação, pedindo ajuda. Ser humilde até para solicitar ajuda. Para que a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, possa nos ajudar nessa empreitada que não é fácil, é difícil, mas nós conseguiremos, tá? E o Evangelho nos coloca que, em suma, nós temos 2 caminhos da humildade em que a gente precisa evoluir, que é em conhecimento e bondade. Então, esses 2 caminhos para atingirmos a humildade, eles são essenciais. É através do conhecimento que eu vou adquirindo novas ferramentas para lapidar as minhas virtudes. É através da bondade que eu vou conseguir aperfeiçoar o meu espírito. Tá? Então, para que a gente possa evoluir como espíritos, a gente precisa conhecimento, né? Não aquele conhecimento de se achar o tal. Você sabe, é o único sabedor, conhecedor, e ninguém está acima de você. Mas o conhecimento que te leva a cada vez mais ser humilde. O conhecimento, ele é necessário para praticar a bondade. Se eu tenho conhecimento de que, através de algumas virtudes, eu posso alcançar a minha tão sonhada felicidade, então eu vou colocar isso em prática. Um exemplo é as atividades sociais, né? Aqui no Lex nós temos o trabalho da sopa fraterna, que é um belo exemplo de que através do conhecimento, né, da doutrina, praticando a caridade, a gente se torna humilde e, consequentemente, pratica a bondade para o próximo, para o nosso irmão. E no ato, por exemplo, da sopa fraterna, nós somos muito mais ajudados do que ajudamos. Eu digo por experiência própria, porque as primeiras vezes que eu participei do trabalho da sopa, eu fui para a rua cheia de problemas, né, internos, achando que o meu mundo era um mundo muito complicado. E quando a gente se percebe, quando a gente percebe o nosso irmão, aquele que a gente está lá na rua dando a sopa, a gente percebe que os problemas dele são bem maiores do que os nossos, os sofrimentos e angústias. Nossa, como a gente se sente pequeno. E como esse exercício de caridade, de bondade, nos melhora, nos torna pessoas próximas ao que o Mestre nos ensina. Então, gente, podemos ver alguns dos exemplos célebres. Podemos pegar lá na antiguidade com o filósofo Sócrates. Esse pensador grego, ele nos legou um ensinamento que ainda hoje é muito falado. Ele disse: o sábio é aquele que sabe que nada sabe. Né? Veja que exemplo de humildade, né? Que é uma característica das pessoas que estudam muito. Então, quanto mais eu estudo, mais eu tenho conhecimento, mais eu tenho consciência de que eu não sei.
E aí eu me torno uma pessoa cada vez mais humilde. Por isso o conhecimento aprimora a virtude da humildade. Um outro, Newton, Isaac Newton, né, que é considerado pai da física moderna, né, considerado um grande gênio, ele sempre que recebia elogios, né, suas obras, ele dizia: se pude ver mais longe, é porque me ergui sobre os ombros dos gigantes. Que frase bela, né? E de um entendimento sem igual. Né? Porque ele quis dizer que sozinho ele não descobre coisa alguma. Que a gente precisa, né, enquanto seres humanos, da coletividade. E é esse viver em coletividade que nos traz a possibilidade de evolução. Tá? Albert Einstein, né, que era um gênio do século XX, um dos maiores talvez, ele era totalmente averso, ou poderíamos melhor contextualizar, imune. Ele era totalmente imune a louvores, elogios, sucesso, ofensas, fracassos, né? Ele não se abalava muito com essas virtudes ou vícios, né? Ele ensina e nos ensinou com isso que a gente deve se manter imperturbável. Porque é muito simples, porque é mais fácil a gente se encher de orgulho quando a gente recebe muitos elogios, né? Quando a gente está galgando cada vez mais degraus no sucesso, e a gente pode ficar com o ego inflado e isso ofuscar a virtude que Jesus tanto quer que cativemos, que é a humildade, né? A gente, trazendo para mais próximo aqui, o físico Stephen Hawking, uma certa feita ele foi entrevistado e a repórter fez o seguinte questionamento para ele: como podemos saber se o senhor se qualifica como um físico genial, como invariavelmente o descrevem? Ele respondeu: a mídia tem necessidade de super-heróis na ciência, como em todas as esferas da vida. Mas o que existe, na verdade, é uma faixa contínua de habilidades, sem qualquer linha divisória clara. Veja que resposta maravilhosa. Aqui a gente percebe, né, pela genialidade dele, que gênios não existem, né, na essência da palavra. Que todos nós temos as nossas habilidades. Né? As pessoas medianas e indivíduos pardos, eles mesmo no sentido mais restrito da palavra, eles têm habilidades. Então, é importante que a gente trabalhe essa senha, a humildade e a bondade. A humildade, a senda da bondade. Né? Trazendo para um dos mais belos exemplos que poderíamos dar sobre humildade, a gente poderia citar Francisco de Assis, né? Que certa vez ele fazendo suas orações numa capela abandonada, né, em São Damião, na cidade de Assis, ele ouviu uma voz que dizia: Francisco, não vês que a minha casa está em ruínas? Restaura para mim. E Francisco, a primeiro momento, imaginou que seria a questão estrutural, começou a reformar a pequena capela com as próprias mãos. De tão humilde que era, né? E tanto é que a gente sabe que é um dos grandes contribuidores, né, dentro da senda do Senhor no seu trabalho foi Francisco de Assis.
Então, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja servo de todos. Então, o caminho para se conquistar essa tão sonhada felicidade através da pobreza de espírito é justamente praticando essas virtudes, né? Deus, ele nos dá os caminhos. E através do nosso conhecimento, da sabedoria, das nossas experiências pessoais, a gente precisa trilhar esse caminho, né? Para que a gente possa entender um pouco mais, né, o Livro dos Espíritos, ele também traz alguns questionamentos acerca desse item. Na questão 780, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ao que os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, continuou o codificador: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Tendo esclarecido os espíritos da seguinte forma: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Vejam que explicação maravilhosa, né? A partir do momento que a gente adquire cada vez mais conhecimentos, nós passamos a ter um aumento da nossa responsabilidade, né? Então, desde sempre, nós precisamos desenvolver nosso livre-arbítrio e fazer as melhores escolhas e escolher o certo, né? Por último, Kardec quis saber como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também. E então a resposta dos espíritos foi: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, meus irmãos, não vamos também nos cobrar tanto, porque é um processo evolutivo e todo processo evolutivo ele é lento, ele é gradual. Então, quem se revela ser humilde e saber trabalhar a sua bondade já está no caminho certo, já está trilhando o caminho que o mestre nos coloca, tá? E aí é importante a gente ressaltar que há necessidade do ponto de equilíbrio, meus irmãos. O ponto de equilíbrio entre a inteligência e a moral, tá? A gente pode citar como o maior exemplo de humildade. A humildade em espírito por excelência foi o Mestre Jesus, que ele poderia ter nascido num berço de ouro, filho de um imperador, né? Poderia ter o que quisesse, mas ele teve preferências humildes. Nascer num local bem humilde, num estábulo, ser filho de pessoas humildes. Então, esse exemplo de Jesus, né, é o mais didático que poderíamos nos dar. Né? Jesus, ele já dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cada atributo desse reflete a mais pura verdade. Então, tudo que Jesus nos coloca, nos ensina, o Mestre, é para que a gente possa se melhorar, né? E a gente possa estar presente, né?
Uma certa vez, questionado pelos poderosos da época, quanto ao fato de se misturar com os excluídos, porque Jesus sempre estava ali entre o povo mais humilde, que eram chamados de pecadores, né, por aqueles que se julgavam sem culpa, o mestre sempre replicava: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. A gente encontra essa passagem em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Então, toda a vida de Jesus entre nós foi uma aula de humildade. Ele nos ensinou a humildade do início até mesmo o momento da sua crucificação e posterior ressurreição. Então, meus irmãos, quanto mais evoluído um espírito é, menos ele valoriza o seu estágio evolutivo. Essa é a verdadeira humildade. Então, quanto mais evoluído o espírito se coloca, ele menos se valoriza com relação aos homens. Porque a evolução em todos os sentidos ligados ao ego, vão sendo cada vez mais abandonados, abolidos, né? E por isso que ele coloca na passagem: aquele que se eleva será rebaixado, né? Essa é a máxima do mestre. Por essa razão, né, os discípulos se aproximam e, vendo todos esses ensinamentos, se aproximam de Jesus e fazem a seguinte pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 5. Então, com essas máximas a gente pode deduzir que o reino dos céus é para aqueles que são puros de coração, puros de espírito, que têm a humildade na sua essência e, por conseguinte, praticam a bondade. E a busca da humildade, ela, como foi falado, não é simples. Ela exige muita disciplina e, além da disciplina, uma força de vontade grande. Porque é uma postura que a gente passa a assumir diante de outros deveres, né? Então, é orar e vigiar. A vigilância, ela é essencial. Então, essa postura que a gente vai começar a trabalhar, que a gente já trabalha, ela é essencial para esse crescimento espiritual. Logicamente que, por vezes, por sermos ainda muito pouco evoluídos, digamos assim, a vaidade, o orgulho, talvez eles queiram, né, se sobressair em muitas de nossas ações. E a vaidade, o egoísmo, o orgulho, eles se alimentam justamente dos elogios, sabe? Dos agradecimentos efusivos, das comemorações. E tanto que o Evangelho nos coloca que a gente precisa vigiar quanto a isso. Mesmo que recebamos muitos elogios, láureas, agradecimentos efusivos, que a gente possa recebê-los de forma humilde e não pegar esse alimento e inflar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Então, a gente pode, inclusive, inflar o nosso coração com orgulho, já estando trabalhando a humildade, né? Então, vamos nos manter serenos, tranquilos, receber os elogios
de forma passiva, agradecendo. A gratidão é um dos melhores exercícios. Sempre praticarmos a gratidão diariamente, em cada momento, é importante. É um dos caminhos que leva a humanidade a melhorar. Então, que sejamos servos, que todos nós possamos ser servos. Orai e vigiai é a chave para a nossa evangelização diária. Muito bem, Carolzinha, sem dúvida. E não é fácil, então a gente precisa estar sempre vigilantes, sempre humildes, né? Lembremos-nos sempre do que Jesus nos ensinou. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Então, meus amigos, para que a gente possa finalizar esse belíssimo início de capítulo do Evangelho, a gente poderia colocar aqui, eu achei bem interessante, falar aqui para vocês alguns exercícios de humildade. Não imponha sua opinião. Ao invés, ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica. Aproveite para considerar. Não evite os menos favorecidos. Cumprimente-o com simpatia. Não se revolte contra a doença. Aceita a ocasião de disciplina. Não afronte o adversário. Tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio. Considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro. Agradeça o auxílio possível. Não alimente superioridade. O valor autêntico não se exalta. Então, estas são algumas ocasiões que a gente pode estar exercitando a nossa humildade. Era essas colocações que eu gostaria de fazer a vocês. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para que a gente tenha um pouco de esclarecimento sobre essa belíssima passagem do Evangelho e que a gente possa cada vez mais lapidar essas virtudes colocadas aqui nesse belíssimo Evangelho de hoje e que a gente possa se afastar cada vez mais desses vícios que ainda nos rodeiam, nos atormentam e que nos distanciam de Deus, né? Então, eu queria agradecer a presença de cada um aqui, a interação de vocês, que nem sempre dá pra gente ter um feedback, e só gratidão, para que a gente possa encerrar com muita tranquilidade. Vamos fazer a nossa prece final, tá? Fechando os olhos para uma melhor concentração. Mestre, Maria Santíssima, espiritualidade amiga, benfeitores, gratidão por mais um Evangelho no lar, gratidão por belas lições apreendidas e com certeza trabalhadas. Te agradecemos, Pai, pela saúde, pela vida, que possamos emitir paz, amor, luz aos nossos entes queridos dentro do nosso lar e aqueles fora, os nossos vizinhos, a nossa cidade, aqueles que estão em situações difíceis, nos hospitais, com tanta dificuldade nesse momento atípico. Te pedimos, Senhor, uma semana que vem tranquila e cheia de boas notícias. Que possamos ter um final de semana iluminado. E fica, Senhor, conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos encerrando. Muito obrigado pela presença aqui de todos vocês. Gratidão de coração. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima.